Chegamos então ao nosso último vídeo a respeito do tema alimentação mais à base de plantas. Se você é novo por aqui e ainda não viu os outros vídeos, sugiro que você volte uns vídeos atrás e veja todos os conteúdos que eu já trouxe a respeito desse tema. E com o vídeo de hoje, então, a gente finaliza esse assunto, falando de quais são os erros comuns que normalmente vegetarianos e veganos costumam cometer na hora de fazer escolhas alimentares, então, né? O porquê que muitas vezes eles adoecem com esse processo. O que não é uma verdade quando a gente tem, sim, escolhas alimentares equilibradas, como as que eu ensinei nos vídeos anteriores. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna Fraschetti, nutricionista e terapeuta do bem-estar holístico e trago aqui nesse canal conteúdos a respeito de saúde, nutrição e bem-estar com uma visão ampla, holística, para que a gente possa realmente cultivar a nossa saúde de corpo, alma e espírito. Vamos começar a falar então de quais são esses erros mais comuns, né? O primeiro deles é a troca de alimentos de origem animal por outros de origem vegetal que têm uma textura, uma aparência similar. Em geral, por exemplo, salsichas vegetarianas, carnes vegetarianas, proteínas texturizadas, queijos vegetarianos são alimentos altamente processados. Então a gente já falou em um dos vídeos aí a respeito do impacto de alimentos industrializados, principalmente esses ultraprocessados, muito ricos em substâncias sintéticas e artificiais, o impacto deles na nossa saúde, né, no nosso equilíbrio geral. E eles não têm nada de vitalidade. Em geral, alguns desses alimentos nem poderiam ser considerados alimentos, viu? Eles são mais produtos alimentícios. Então muita gente, na busca por alimentos como os de origem animal, mas trocando por produtos de origem vegetal, querendo a mesma textura, o mesmo paladar e tudo mais, acabam se intoxicando com o excesso desses produtos industrializados. Outra coisa bem comum é, por exemplo, fumaça líquida. Fumaça líquida está presente em vários produtos quando quer aquele gostinho de defumado. É um elemento altamente cancerígeno, né? E muito prejudicial para a nossa saúde. Alguns corantes, conservantes também são muito comuns em trazerem esse sabor, que é tentando imitar realmente produto de origem animal. Então esse é o primeiro erro. Não procure por alternativas, por imitações. Procure sim por alimentos in natura que contenham aquele grupo dos elementos mais construtores que nós falamos no terceiro vídeo, se eu não me engano. Então volta lá atrás e dê uma olhada. O segundo erro muito comum é que muitas vezes o vegetariano ele não se preocupa em trazer uma alimentação mais equilibrada, que contemple então aqueles 3 grandes grupos que eu já explanei por aqui, né? Então ele acaba indo em eventos sociais ou até mesmo no seu dia a dia, ele acaba optando por aquilo que tem. Ele não se preocupa com a qualidade da alimentação dele. Então ele acaba consumindo, em geral, muitos produtos refinados e ricos em farinha. Então acaba recorrendo lá ao pão, vai num churrasco, só tem arroz branco, só tem pão francês, é isso que ele come e ele acaba se alimentando disso. Então muitas pessoas que acabam tirando os produtos de origem animal realmente não se preocupam com a qualidade nutricional, com a variação de alimentos, né? Com aquela densidade nutricional de contemplar todos os grupos e todas as qualidades dos alimentos nas refeições do seu dia a dia. Então eu vejo muito vegetariano por aí se entupindo de farinha, de açúcar e de alimentos refinados, justamente porque não se preocupam com isso, acabam fazendo essa transição, se preocupando sim, às vezes com questões ambientais, né, pela causa animal e tudo mais, mas a gente tem que entender que também a gente tem que estar saudável para que a gente possa ter uma atuação no mundo, né? A gente não pode cuidar do meio ambiente e descuidar da nossa saúde. Também, obviamente, que alimentos muito refinados assim também trazem um impacto ambiental bem grande, né? Então vamos cuidar aí da qualidade nutricional, trazendo então aqueles 3 grandes grupos de maneira equilibrada, lembrando, os grupos reguladores cerca de 50%, os energéticos 25%, equilibrando aí entre os que são fonte de origem de gordura, né, e os fontes de carboidrato, e também os alimentos construtores, trazendo sempre uma variação, uma rotatividade nas escolhas de cada tipo de alimento.
Ainda um pouco equiparado com isso, a gente poderia trazer o terceiro ponto, que seria o consumo excessivo de fast food. Então eu vejo sim muitas redes de fast food trazendo opções vegetarianas, que então são livres de produto de origem animal, mas que a gente vai olhar para a qualidade desse produto final e é uma qualidade realmente lamentável. Então vale a pena a gente deixar bem claro que não é porque não tem produto de origem animal, né? Não é porque um alimento é vegetariano que ele necessariamente é saudável. Nem o produto industrializado, nem de repente aquele lanche que você costuma comer num lugar aí perto da sua casa ou naquela rede de fast food conhecida. Então vale a pena a gente observar também qual é a qualidade desses produtos já acabados, né? E qual é a frequência que a gente escolhe colocá-los no nosso dia a dia. Ainda em se tratando dessa qualidade nutricional, dessa densidade nutricional, a gente pode trazer como quarto ponto, quarto erro muito comum. De um lado a gente tem aquela polaridade que eu disse anteriormente, não se preocupa, né, com a qualidade, a quantidade de macronutrientes e nem dos grupos alimentares. Mas de um outro tem uma preocupação excessiva com o consumo de proteínas. Essa também é uma outra polaridade muito comum. E acaba tomando muito suplemento, comendo um excesso de alimentos construtores também para tentar compensar, o que acaba trazendo um prejuízo nos processos digestivos e também de equilíbrio geral do organismo. Então, voltamos a dizer, a gente não precisa consumir em excesso nada, basta a gente ter uma densidade nutricional equilibrada que tudo tá certo. O quinto e último ponto que eu gostaria de trazer com relação a esses erros mais comuns é a não preocupação com alguns micronutrientes que são bastante comuns estarem deficientes em públicos vegetarianos e veganos, né? Que seria o ferro, o cálcio e a vitamina B12. O ferro a gente encontra assim em produtos de origem vegetal, como por exemplo as leguminosas, feijões, vegetais verdes escuros e algumas sementes. No entanto, a gente precisa tomar bastante cuidado para evitar, por exemplo, o consumo de cafeína junto do consumo desses alimentos, então aquele cafezinho depois do almoço, porque essa cafeína vai atrapalhar a absorção desse ferro de origem vegetal, que é o ferro não M, e a gente também tem que evitar consumi-lo em refeições que tenham grandes quantidades de cálcio. Então, por exemplo, se você consome leite, derivado, queijo, né, evitar colocar junto de refeições que possuem, então, feijões, vegetais verdes escuros, porque a gente pode estar atrapalhando a absorção desse nutriente, que seria o ferro. Ainda, espremer um limão ou consumir alguma fruta que contenha vitamina C junto desses alimentos que contêm ferro também facilita a absorção desse micronutriente. O segundo micronutriente seria o cálcio, e com relação ao cálcio, já caiu por terra aquela ideia de que o cálcio tem que vir só do leite. Isso é uma inverdade. A gente tem algumas sementes que são bem ricas em cálcio, como algumas que eu mencionei nos vídeos anteriores. Gergelim, chia, linhaça, e consumir essas sementes é de grande valia para que a gente tenha esse cálcio, então, em equilíbrio no nosso dia a dia. O último e talvez mais polêmico micronutriente que eu gostaria de levantar aí uma reflexão é a vitamina B12, né? Muitos vegetarianos realmente têm deficiência em vitamina B12, mas não são todos eles. Sim, a vitamina B12 está mais presente em produtos de origem animal, mas a gente já sabe que um solo empobrecido igual a gente tem tido ultimamente também traz uma redução na proporção dessa vitamina nos alimentos de origem animal. Não é à toa que muitos clientes meus que consomem produtos de origem animal também têm deficiência em vitamina B12. É uma deficiência que tem sido cada vez mais comum, na verdade. Então, quando a gente olha para a vitamina B12, a gente tem que também observar um fator que é muito importante na absorção dela na nossa porção intestinal. É o fator intrínseco, que é realmente eliminado na porção estomacal. Então, alguns remédios, como aqueles remédios para refluxo, azia, má digestão, acabam inibindo essa ligação do fator intrínseco com a vitamina B12, o que vai acabar prejudicando a absorção dessa vitamina na nossa porção intestinal. Agora, se a gente tem uma digestão bem boa, essa vitamina ela faz um ciclo entre o nosso ambiente intestinal e o nosso fígado. Então, a gente não precisa, muitas vezes, estar se alimentando de uma fonte exógena. Aquilo que veio do nosso próprio organismo pode ser
ser reabsorvido, se a gente tem bactérias boas no nosso intestino e a nossa digestão está apropriada. Então, muito mais do que ficar preocupado em consumir alimentos fontes de vitamina B12, é óbvio que eu não estou falando aqui que a gente não tem que sempre estar de olho nessa vitamina, porque ela impacta muito na nossa saúde, e suplementar quando necessário, mas a gente tem que compreender que quando a gente tem uma alimentação equilibrada e uma microbiota intestinal bastante equilibrada, já falamos sobre isso no vídeo anterior sobre digestão também, se você ainda não viu, vá lá dar uma olhada de como melhorar esses processos digestivos. Então, quando a gente está com a nossa digestão em dia, também é muito mais difícil a gente ter uma deficiência nessa vitamina. Então, com esses 5 erros mais comuns e esses cuidados especiais que a gente tem que ter quando a gente está realmente desejando ter uma alimentação mais à base de plantas, a gente finaliza a nossa série de vídeos sobre esse tema. Eu espero do fundo do meu coração que tenha contribuído com a sua jornada de alguma maneira. Se você gostou desse vídeo e dos demais, por favor, deixe um like pra mim, isso me ajuda muito no processo de divulgação do meu trabalho, facilita que esse vídeo vá para outras pessoas também. Não deixe de compartilhar com quem você acredita que vai se beneficiar com todo esse conhecimento que eu dividi aqui com vocês. E se você ainda não me segue no canal, não deixe de me seguir, para você sempre também estar por dentro dos próximos vídeos que eu trarei por aqui. Gente, um beijo grande para vocês e até o próximo!